Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com uma pesquisadora, Maria Aruslay. Maria, seja muito bem-vinda ao nosso programa Contrato Social Podcast. Aqui é um programa de um bate-papo, a gente trata questões das cidades inteligentes, cidades sustentáveis. Também tivemos personalidades aqui tratando de questões geopolíticas, de relações intergovernamentais. Também já conversamos com personalidades aqui sobre políticas públicas. Então eu queria aqui já, em primeiro lugar, te dar as boas-vindas. Muito obrigada, Thomas, pelo convite. É um grande prazer estar hoje com você. Lendo um pouco do mini-bio da Maria, é doutoranda em Sociologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. É formada em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Federal para a Integração da América Latina, UNILA, Brasil. Também mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. E mestre em Ciência Política pela Escola da Rota da Seda da Universidade de Renmin, China. E trabalhou também no governo de Tucumã e Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação da Argentina. E também colaboradora do Instituto Lula. Maria, com esse seu currículo enorme, você poderia falar para os nossos telespectadores, que são também alguns alunos, estudantes também universitários, como é que foi a sua trajetória e o que te influenciou a estudar essa pesquisa muito específica sobre América Latina e China? Bom, Thomas, assim, eu tenho um recorrido bem longo, sou lá de Tucumã, do interior da Argentina. Eu tive a possibilidade de, assim, sendo muito nova, ganhar bolsas. Então, eu fui morar primeiro na Alemanha, fiz um ano do ensino médio lá. Isso, assim, abriu a minha cabeça. Eu acho que é muito importante a gente ter essa experiência, né, de sair fora, de conhecer como funcionam países. E aí eu fiquei me perguntando por que alguns países se desenvolvem, outros não, por que a gente tem tantos problemas aqui na América Latina. E eu acho que isso foi uma questão que me intrigou bastante. E aí, quando o presidente Lula fundou a Universidade para a Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu, eu achei uma proposta assim, incrível. Uhum. Então, eu tive a oportunidade, e sou muito agradecida por isso, me formei aqui no Brasil. Então, a metade dos estudantes era da América Latina e a outra metade tudo e qualquer canto do Brasil. Olha só. E aí que a gente conheceu, temos muitos amigos em comum. Sim, o nosso amigo Denis, queria mandar um abraço pro Denis. E aí, enfim, foi uma experiência assim, incrível, né, para nossa formação, tanto política, acadêmica, e também de entender e ter uma rede de contatos, né, na América Latina toda. E, bueno, isso foi imprescindível assim, para minha formação. E aí uma pergunta, por exemplo, Maria, você estudando na UNILA, com tantos alunos de outros países latino-americanos, que, na verdade, o que a gente está tratando é a integração latino-americana. Como é que é a sua experiência na UNILA com tantos alunos internacionais? Foi uma experiência muito boa, de muitos aprendizados, não só acadêmicos, mas também da vida. A gente aprendeu muito nas conversas, entender as culturas dos países. E, bom, pensar e refletir o dia todo, praticamente, não, sobre como a gente criava um processo de integração na América Latina, que é um processo complexo, né, de séculos, de tentativas. E nesse contexto mundial, onde a gente tem, tipo, a China com mais de 1,4 bilhões de pessoas, com a economia como os Estados Unidos, o mundo é muito assimétrico. Então, se a gente pensar só em termos nacionais, vai ser muito difícil para a nossa região ter um processo de desenvolvimento. Então, eu acho que é chave a gente juntar esforços, juntar planos de desenvolvimento para a gente ter também um mercado maior e uma possibilidade, né, de desenvolvimento maior. Maria, ontem eu estava na ProLan, na USP, com outros pesquisadores, e lá a gente estava debatendo o papel da China com a América Latina.
tivemos uma pesquisadora que tratou sobre os 44 anos das relações diplomáticas entre o Equador e a China. Eu achei muito bacana, porque foi uma outra visão de alguém, de um estudioso, de uma estudiosa dentro da América Latina falando dos detalhes daquela relação comercial. E a gente está aqui no Brasil e a gente só fala do Brasil, mas se você for ver essa potência que é a América Latina, e está muito mal, de repente, muito mal explorada essa potência. O que você acha do futuro da América Latina? É um futuro complexo, né? Não só da América Latina, sino do mundo, né? A Sim. gente está num momento de transição, que é um momento onde o eixo do crescimento econômico está na Ásia, mas a gente ainda está na zona de influência, né, americana, dos Estados Unidos. E isso vai gerar uma série de desafios muito grandes para a nossa região. Aí a gente tem um processo complexo que teve a ver, né, com todas as ondas assim, neoliberais, que foi um processo de muita privatização, de desindustrialização dos nossos países, tanto do Brasil quanto da Argentina. Isso tem gerado uma série de problemas seríssimos, né, que o agronegócio, mesmo sendo digamos, setor muito dinâmico, ele não gera tanto trabalho quanto gera indústria. Então, se a gente não resolver, não reindustrializar os nossos países, não adicionar valor agregado, né, nas nossas produções, vai ser muito difícil a gente conseguir um processo de desenvolvimento. E eu acho que nisso a gente tem muito para aprender da China, mas as simetrias com a China são grandes. Não? A China é a segunda potência econômica, é aqui um país com um quinto da população mundial. Sim. Então, se a gente não coordenar agendas na América Latina para negociar com a China, vai ser muito difícil, né? A gente tem uma relação muito mais balanceada, digamos. Maria, e uma pergunta. Como é que foi a sua experiência de morar na China, de estudar na China? Como é que você se adaptou na China? Bom, a experiência foi incrível. Eu já estava estudando fazia tempo, né, questões sobre a China, e sempre a pergunta, né? Você já foi para a China? E eu, não fui. Então, eu achava que era... Para mim era imprescindível, né? Quanto pesquisadora, pensadora da questão, digamos, das relações com a China, morar lá e ter uma visão de primeira mão, né? Eu acho que muitas informações que vêm da China, muitas vezes elas vêm muito filtradas, né, por alguns interesses e tal. Então eu achava que essa visão assim, de primeira mão, de morar lá, era imprescindível. Aí eu tive a possibilidade de estudar na Universidade do Povo da China, que é a Universidade de Renmin. Que fica em Xangai e Pequim? Fica em Pequim, mas eu estudei num campus internacional, num parque tecnológico com a Singapura. Que bacana. Sim, nossa, foi incrível. Era um distrito tecnológico. Hoje a China tem cidades que são futuristas. Mas, obviamente, para a gente é muito difícil, às vezes, entender, né? Tipo, tem uma cultura muito diferente, sim, tem uma escala, né, das cidades. Muito trânsito, muitas pessoas. Mas, nossa, eu fui muito bem recebida lá na China. Aí a gente teve a oportunidade de conhecer muitos aspectos da economia, do processo de desenvolvimento. Eu tive a possibilidade, quando eu morava na China, também de representar o governo de Tucumã. Então, teve a possibilidade de viajar bastante, conectar empresas, bancos. Eu cheguei a conhecer até o vice-presidente na época. Então, foi muito interessante e muito rico. Nessa época, Maria, que você estudou, foi em que ano? Foi logo antes da pandemia. Ah, tá. Sim. E ainda era o vice-presidente, era o Han San? Não, era o... Ai, como se chama? Eu esqueci agora. Vou te passar depois. Eu esqueci agora o nome. E aí, na China, por exemplo, Maria, nesse lado acadêmico, com os professores, você achou que as aulas eram de alto nível? Como é que foram as aulas? Eram aulas que os professores te davam texto? Era debate? Como é que era a aula lá na China e como é que era essa sua experiência na China, na universidade? Bom, eu só queria... Wang Qishan era o presidente na época, o vice-presidente. Tá. Não, respeito às aulas... As aulas eram muito interessantes. A gente também estava num programa muito internacional. Nós éramos perto de 70 estudantes de todos os continentes. Uau. Era um programa vinculado, né, à Rota da Seda, que é o cinturão
eu não me lembro o nome aqui em português, né? Mas é o Belt and Road Initiative. O Belt and Road Initiative. Exatamente. Que bacana. Era um programa vinculado a essa iniciativa. E aí tinha pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina, do Meio Oriente, da Ásia. Então, também foi uma experiência super internacional. Eu tive colegas de qualquer canto do mundo, de todos os continentes, e a gente teve a oportunidade, né, de conhecer os processos de desenvolvimento da China e dos investimentos, o comércio, a estratégia chinesa, né, internacional. Eu acho que foi uma experiência riquíssima, né, para entender como hoje a China, o processo da China está influenciando e também transformando grande parte das nossas economias. Você coorganizou o livro Brasil, Problemas Estruturais e Perspectivas de Transformação, Maria. Quais são os principais problemas estruturais identificados no Brasil e quais as perspectivas de transformação propostas nesse livro? Bom, deixa eu te contar. Esse livro foi produto de vários anos de debates no Instituto Lula. A gente se juntou um grupo de intelectuais, acadêmicos, pessoas, digamos, vinculadas ao Estado, movimentos sociais, e a gente pensou, né, se juntava praticamente todas as semanas para identificar quais eram os grandes desafios. E nisso, a questão geopolítica, um desafio fundamental, a questão tecnológica, repensar Estado, repensar os processos de urbanização, né, das nossas cidades. Isso foi central, né, para a gente pensar, discutir, e hoje boa parte das pessoas que fizeram parte desse grupo hoje estão no governo, nos movimentos, né, trabalhando também em traduzir muitas vezes, né, essa pesquisa acadêmica para a política pública, que eu acho que é um aspecto fundamental. Maria, a gente tem aqui um bloco especial, que como a gente tem muitos alunos, muitos estudantes, muitos universitários, a gente pergunta para os nossos convidados um livro, uma indicação de um livro, ou pode ser também um documentário que você acha que é muito interessante, ou até um filme. Então eu vou pedir para a nossa produção soltar a vinheta, e aí no segundo bloco você indica esse livro, ou o documentário, ou o filme. Solta a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social, hoje com a pesquisadora Maria Haruslai. Maria, você quer indicar algum livro, ou documentário, ou filme? Bom, eu gosto muito do livro que se chama Adam Smith em Beijing, que é do Giovanni Arrighi. Eu estudo agora no Centro Arrighi, lá na Johns Hopkins, e acho que é um livro muito interessante para a gente entender as transformações contemporâneas, né, nesse mundo, e como a gente pode entender esse processo na China. A China é um país que, enfim, faz 30, 40 anos, era muito mais pobre do que o Brasil. E hoje é a segunda economia do mundo, está disputando, né, um processo de desenvolvimento tecnológico muito forte. É incrível o que a China conseguiu em tão pouco tempo. É impressionante que a China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza. Então, pensar e ter entender como funcionou esse processo, né, de desenvolvimento tão rápido, tão acelerado, eu acho que vai ser imprescindível também para pensar a América Latina e entender qual é a nossa posição, né, no mundo e nessas transformações todas. Acho que para isso, e aí o Arrighi comenta muito bem, né, a questão do Estado foi imprescindível. Entender também como a China consegue, o Estado, de alguma forma, disciplinar o capital, ou gerar essas estruturas, né, para que empresas, muitas vezes estatais, consigam ser muito produtivas. Eles competem entre si, de fato, mas tem todo um processo de desenvolvimento tecnológico que é muito importante. Então, eu acho que isso um bom livro, né, para ter, pelo menos assim, uma visão inicial desse processo de transformação que o mundo está vivendo hoje. Maria, você que participou conosco num painel, você, o ministro Padilha, e na época a gente estava lá enfrentando ainda a pandemia, o que você viu assim em relação à China no combate à pandemia? Como é que foram as relações China-Argentina? E o que você pode falar depois desse pós-pandemia? Como é que a economia dos países estão
como é que estão na América Latina e o que você vê do futuro da América Latina com a China? Bom, sobre a pandemia, eu, na verdade, voltei para cá. Eu estava morando na China, voltei para casa e depois eu fiquei lá na Argentina, né? Ano passado, sim. Ano passado, depois de 4 anos, fui pegar minhas coisas, né? Meus livros, minhas roupas. Foi um processo muito bizarro, né? A pandemia impactou a vida de todo mundo na esfera global. Congelados. Congelados em vários lugares. Mas foi impressionante os esforços que a China fez, né, para desenvolvimento de vacinas. Sim. Isso teve um impacto muito grande. A gente tem que lembrar que muitos dos países centrais, né, da Europa, dos Estados Unidos, seguraram as vacinas primeiro para as suas nações, né? Então, a gente teve um papel importante de compartilhamento de vacinas, de tecnologias. Teve uma cooperação muito importante aqui no Brasil, né, com os laboratórios públicos para a produção de vacinas conjuntas. Projetos similares aconteceram também na Argentina. Mas eu acho que aí foi, enfim, complexo, né? Por exemplo, o Brasil e a Argentina não ter trabalhado em conjunto, né, para, por exemplo, gerar uma vacina latino-americana. E são países que são vizinhos, né? Exatamente. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente poderia aprender mais de alguns projetos de cooperação que são importantes, por exemplo, dos próprios satélites CIBERS, né? Que são satélites brasileiros e chineses, que o Brasil vem desenvolvendo faz 30 anos com a China. E esse tipo de experiência de colaborações conjuntas em alta tecnologia poderia ter sido aplicado, né, também, por exemplo, para o desenvolvimento de vacinas de forma conjunta na América Latina. E isso não aconteceu, né? Então, eu acho que tem muito ainda para aprender desses processos de cooperação em questões tecnológicas. A gente sabe que os países que se desenvolvimentam no mundo, né, tanto os Estados Unidos, a China, a Europa, são os países que investem em ciência e tecnologia. São os países que agregam valor à sua produção. Hoje, a gente vive num contexto de uma economia de conhecimento. Então, os países que não desenvolverem suas próprias tecnologias vão ficar atrás. Então, eu acho que isso é fundamental. A gente pensar, eu acho que o que a China fez nesses últimos 30 anos é incrível. Por exemplo, a experiência dos parques tecnológicos, que nem aquele que eu morei lá em Suzhou, que é um parque tecnológico em conjunto da Singapura e a China, é uma experiência incrível. Porque não só juntava as empresas, mas as universidades, os centros de pesquisa. E isso permite gerar um projeto e um processo de desenvolvimento local que é imprescindível, né? E a gente poderia aprender muito dessas experiências na América Latina. E aí, uma pergunta, Maria. Já que você estudou o Belt and Road Initiative, na sua opinião, o Belt and Road Initiative no mundo teve casos de sucesso, alguns casos de insucesso. Como é que você pensaria no Belt and Road para a América Latina como um todo, já que estamos pensando num bloco latino-americano e temos, acho que agora para esses meses, a reunião da APEC, que é Asian Pacific Cooperation Economic Forum, que vai ser no Peru. E aí, nesse evento do Peru, que vão ter lá os países que compõem a APEC, vão discutir também os novos portos e as novas rotas bioceânicas, inclusive com o porto Chancay, no Peru. Aí a minha pergunta, e eu queria a sua reflexão sobre essa questão do Belt and Road e como que os países latino-americanos poderiam também se proteger ou pelo menos ter contrapartidas mais importantes nessas relações bilaterais. Bom, esse é um tema que para mim é muito caro. Eu sou na Argentina, do norte do país. A gente fica muito longe dos portos, que é muito parecido, por exemplo, à região centro-oeste do Brasil, né? Para você exportar, sei lá, do Mato Grosso do Sul para a China, você tem que vir para São Paulo para depois ir para o leste. Santos, né? Então, não faz muito sentido. Eu acho que essa questão dos corredores bioceânicos é estratégica e que isso pode gerar um processo de crescimento nas áreas que não são cercanas ou próximas dos portos tradicionais, que hoje são um grande foco, por exemplo, de produção do lítio na Argentina, de produção, né, de soja no Brasil. E aí o grande desafio é você melhorar a logística,
que nem a China fez. A China hoje tem mais de 30 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. E, ao mesmo tempo, é como a gente adiciona conteúdo, né, valor agregado para essas produções. Como que a gente, né, gera processos de desenvolvimento, indústrias vinculadas a esses setores, e você melhora a logística. E nessa relação Argentina e China, Maria, porque a gente sabia que lá atrás o maior parceiro da Argentina era o Brasil, né? Sim. E hoje não, hoje é a China e a Argentina. O que mudou nessas relações e o que a Argentina vende para a China? Bom, aí acho que o nosso maior desafio é como a gente consegue, de alguma forma, diversificar as nossas exportações. Uhum. A Argentina hoje, muito parecido com o Brasil, só exporta produtos sem valor adicionado, que é basicamente soja, carbonato de lítio, carnes. Carnes também, né? Isso. E o Brasil exporta também soja, petróleo e minério de ferro. Sim. Então, essas produções têm muito pouco valor agregado. Então, o que a gente precisa pensar com a China, e também eu acho que isso deveria ser feito de forma regional, é como a gente diversifica essas exportações para exportações com maior conteúdo adicionado, ou a gente pensa também em gerar produções industriais da China aqui na América Latina, como a gente pensa processos de transferência tecnológica. Uhum. Eu acho que esse hoje é o maior desafio da nossa relação com a China. É uma relação que é muito interessante porque é muito complementária. A China precisa também de alimentos. Hoje a China é 1/5 da população mundial, mas o território agrícola ele é menor, né, em comparação com a população. Então, tem muitas oportunidades nessa relação, mas a gente também tem que trabalhar num processo assim, forte de gerar um processo de desenvolvimento mais simétrico, né? Que gera efeitos também multiplicadores na América Latina. E Maria, lá na Argentina, por exemplo, a gente aqui no Brasil temos algumas empresas chinesas já estabelecidas, como a Huawei, BYD, que está entrando com as fábricas lá na Bahia, a GWM aqui no interior de São Paulo, a State Grid, que já está aqui em Campinas, também tem outras empresas chinesas na área do petróleo. E na Argentina, quais são as empresas que estão investindo lá com investimentos diretos ou brownfield ou greenfield que estão na Argentina? Bom, a COFCO tem uma participação importante hoje no comércio de produtos agrícolas, aqui também no Brasil, né? Sim, tem. Em outra escala também, sim, muito grande. A Argentina teve, diferente do Brasil, a Argentina tem muitas linhas de crédito de bancos chineses, né? Uhum. Do China Development Bank e também do ICBC, por exemplo, para, por exemplo, projetos de hidrelétricas. É um projeto que é bem complexo e também a volatilidade política e econômica da Argentina tem sido um desafio, não só para a gente, sino também para a cooperação com a China. Depois foi fundamental a questão também dos investimentos, por exemplo, para as ferrovias, que isso melhorou muito a logística também, fundamentalmente para o norte do país. A Huawei tem uma participação importante também hoje nas telecomunicações, né, da Argentina, na infraestrutura, igual que no Brasil. O banco hoje, o ICBC da China, é um banco importante. Sim, ele é um dos maiores também, né? É um banco bem importante, na verdade. Eles compraram o Standard Bank e hoje grande parte, né, das operações financeiras vinculadas à China estão vinculadas com o banco, que organiza também, tem uma participação muito forte, tem expandido muito o comércio bilateral. E, além disso, hoje a Argentina, por todas as dificuldades econômicas, nós temos praticamente 60%, 70% das reservas do Banco Central da Argentina é um swap com a China. Nossa! 60%? Sim. Uau! E isso também tem gerado, né, que, por exemplo, o governo atual, que teve declarações bem complicadas, digamos, a respeito à China, já tem mudado completamente, 180 graus, né,
as declarações e a forma de cooperação, né? Porque, primeiro, a China é um dos parceiros comerciais mais importantes e, ao mesmo tempo, é um sócio, digamos, financeiro da importantíssimo. Argentina, né? E os outros bancos, por exemplo, o Infrastructure Bank da Ásia, ele tem, a Argentina participa também? Ele tem alguma linha de crédito? Porque a gente sabe que além do Asian Infrastructure Bank, Maria, tem o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, liderado pela presidente Dilma, tem algumas linhas de crédito para alguns bancos de fomento aqui no Brasil. Mas tem alguma linha, alguns bancos assim ajudando também os bancos argentinos? Bom, você sabe, o governo da Argentina mudou recentemente e, lamentavelmente, o presidente Javier Milei, ele se negou a ser parte dos BRICS, né? E de um banco dos BRICS. Verdade. Isso tem condicionado bastante a participação da Argentina, né, com algumas linhas. Mas, mesmo assim, com a ICBC, e com Chinese Development Bank, a Argentina tem compromissos, né, e tem cooperações muito grandes. Hoje, grande parte das linhas de crédito para os projetos de infraestrutura estão vinculados com a China, né? Então, eu acho que esse é um setor importante e que, mesmo que o governo quis, de alguma forma, né, se afastar da China, hoje o interesse econômico e material está muito vinculado com essa inserção, uma parceria estratégica com a China. Não tem como hoje a Argentina deixar de exportar para a China, por exemplo. É impossível, né? Grande parte das exportações, hoje a China está comprando mais de 80% da carne da Argentina, mais de 60% da soja. A balança comercial também é favorável para a Argentina? Não, no caso da Argentina, diferente do Brasil, a Argentina tem um déficit comercial muito grande. É mesmo? Sim. E isso está vinculado também com vários problemas internos da Argentina, né? Que em vez de promover as exportações, muitas vezes o governo limitou as exportações. A Argentina não teve desenvolvido fortemente a questão, por exemplo, dos minérios, né? Diferente do, por exemplo, o caso do cobre, né? A gente compartilha a mesma montanha, né, com o Chile, mas a questão, por exemplo, dos minerais tem sido pouco explorada. Tem investimentos chineses na área do lítio. A Argentina, junto com o Chile e a Bolívia, representa hoje uma grande reserva mundial, né, de lítio, que isso é fundamental para todo o processo de desenvolvimento de baterias e a transição energética. A Argentina tinha assinado, em 2015, uma cooperação na área nuclear. Mas isso, obviamente, por questões geopolíticas e tal, viu-se muito complicado. Mas nós temos criado muitos centros, né, de cooperação bilateral, tem um centro de alimentos, tem um centro também de troca de experiências, por exemplo, na questão da inovação tecnológica, que tem sido muito importante. Então, tem parcerias boas, mas também fica muito complicado, né, imagina se o Brasil tem muitas diferenças, né, para as administrações. Na Argentina, esse processo é ainda mais complexo, porque os pêndulos políticos são ainda muito mais extremos, geralmente. E isso dificulta muito. E isso também é uma diferença muito grande com a China, né? A China consegue fazer política de Estado, consegue ter um objetivo de longo prazo. Os planos quinquenais são muito importantes. E não importa que tenha, digamos, uma troca na administração. Tipo, o objetivo de desenvolvimento, ele permanece na China. E isso é uma dificuldade muito grande dos países latino-americanos, que a gente não consegue ter um consenso sobre políticas estratégicas, né, que possam permanecer no tempo. Isso tem sido uma dificuldade muito grande, não só no vínculo com a China, mas no processo de desenvolvimento geral. Maria, estamos quase chegando perto do fim do nosso programa, mas antes disso, queria te perguntar aqui quais são os seus próximos passos em sua pesquisa e quais temas você pretende explorar no futuro. Bom, eu estou trabalhando agora na minha dissertação de doutorado na Johns Hopkins e comparo as relações justamente da Argentina e do Brasil com a China, em vários setores, que é a questão do agronegócio, a questão energética e a questão espacial. E aí eu estou tentando ver quais são as tendências dessa cooperação, como a gente consegue fazer um processo de intercâmbio e como a gente também pode coordenar uma estratégia, né, na Argentina e no Brasil respeito às nossas relações com a China. Eu acho que isso é fundamental e vai ser muito difícil a gente pensar
num processo de desenvolvimento na América Latina se a gente não tiver uma estratégia em conjunto, pelas assimetrias, pelas dificuldades. Então, eu acho que isso é central, assim. E eu acho que nisso, tipo, eu tenho a convicção, né? Por ser uma filha aí da UNILA, digamos assim, por toda a minha formação, que isso é central. Então, a gente tem que ter uma posição, né, de coordenação, tanto das empresas quanto dos estados, também quanto da sociedade civil, né, de pensar como que a gente vai se inserir nesse mundo de uma forma, com um projeto de desenvolvimento que gere trabalho, que gere, né, um desenvolvimento verde. Uhum. A gente está vendo hoje todas as consequências da mudança climática. Então, a gente tem que repensar esse modelo de desenvolvimento da América Latina. A gente tem que pensar como a gente agrega valor à nossa indústria, como a gente conecta a ciência e tecnologia com as necessidades dos estados, das empresas. Então, acho que isso é central. E acho que a gente tem muito para aprender da China sobre isso. E tem que também, aprendendo da China, negociar com a China, né? É verdade. Para gerar um processo, enfim, que transforme a vida das pessoas. E que seja também win-win, né? Que seja Exatamente. ganha-ganha. Maria, eu queria que, já estamos chegando ao fim, mas eu queria que você desse algum recado final, considerações finais para os jovens universitários, alunos, aqueles que estão buscando também estudar fora, se a China é uma opção boa para eles terem uma visão mais ampla também do mundo, e o que você quiser falar para os jovens aqui de hoje que estão nos assistindo. Bom, hoje eu estava lendo aí uma frase, né, do Paulo Freire, né, que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E eu acho que isso é central. Eu sou fã, assim, dessas experiências internacionais, do país que for. Mas eu acho que você sair do seu lugar para conhecer outras experiências é central. Vai para a América Latina, vai para a China, vai para a Europa, para a África, para onde quiser, mas sabe, ter essas perspectivas de como o mundo funciona fora, de como algumas vezes as pessoas, os países também, dizem uma coisa, mas depois fazem outra, né? E isso eu acho que é muito central, principalmente, né, nos Estados Unidos. Nenhum país aplica políticas assim extremas de neoliberalismo, de privatização. Não, tudo o contrário, né? Os estados têm uma importância estratégica no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento, né, enfim, do processo de crescimento econômico. Uhum. Então, eu acho que é muito importante a gente ver não só o que está nos livros, mas o que acontece na realidade. Então, eu acho que essa é a minha colocação, né? Tem muito para a gente pensar, para a gente discutir, e eu acho que a gente está num contexto mundial complexo, mas que isso, como os chineses falam, os processos de crise também são processos de oportunidade. Então, a gente tem que pensar, e eu acho que quando você vai para a China e vê essas cidades assim, futuristas, que faz 30 anos eram cidades pobres, dá muita esperança também para a América Latina, para a gente pensar, bom, a gente está aqui, mas a gente em 30 anos poderia estar em outro lugar. E eu espero que seja assim, próximo, né, desse processo de desenvolvimento que a China tem criado. Pessoal, queria aqui agradecer a presença de vocês até esse presente momento e também agradecer a Maria Haruslai, a nossa convidada especial, uma pesquisadora que aqui destacou momentos importantes aqui das relações América Latina com a China. E eu queria te agradecer mais uma vez, Maria, pela sua presença e pela sua exposição. E, pessoal, estaremos na próxima semana aqui novamente no nosso programa Contrato Social Podcast.